Aleluia. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez nós nos voltamos a Ti, abrimos nosso coração e aqui estamos na comunhão junto com os irmãos, entre o Pai e o Amém. Filho. Amém. Senhor, nós cada dia precisamos do Teu falar. O Amém. Teu falar é o nosso sustento, é aquele Amém. que nos fortalece, nos Amém. leva, Senhor, a passar pelas provas, pelas tribulações Sim. e também nos leva a ter alegria, gozo pleno no Senhor. Amém. Amém. E Sim. nesta manhã nós queremos ouvir mais a tua voz, Amém. venha nos dar compreensão com relação à tua palavra, com relação às verdades, Senhor. Amém. Venha nos dirigir de acordo ao teu espírito, ao teu querer, o teu encargo. Tu é Amém. nosso irmão e fala com cada um de nós. Amém. Nós queremos receber da tua parte. Nos dá compreensão e tira todo tipo de incredulidade, de dúvida ou coisa que haja no nosso coração. Só estabeleça o teu falar, o teu Amém. princípio em nós, em cada um de nós. Amém. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo de quinta-feira, né? Vamos, sem até entrar num resumo, porque eu acho que não é necessário, mesmo porque está gravado, né? Hoje, irmãos, nós vamos tratar dentro do mesmo assunto, né? Batalha espiritual, só que nós vamos abordar um aspecto específico agora que foi feito menção várias vezes, que é talvez o ponto central desse nosso estudo, dessa nossa comunhão, que é o propósito de Deus na tribulação, na batalha espiritual. Qual que é o propósito de Deus? É que nós cheguemos à maturidade. Amém. Deus quer e precisa de servos maduros, preparados para enfrentar essa batalha tão atroz, tão violenta, pelo qual todos nós, numa dimensão ou outra, passamos. Então, veja bem, o Faganelli havia levantado a questão de Jó. Jó é um exemplo, nós usamos Jeremias, né, dentro de um contexto, mas Jó, por exemplo, é outro aspecto e fantástico que mostra essa questão. Que veja bem, irmãos, vamos considerar, né? Todo mundo pensando junto aqui, tá unidos nessa, né, no mesmo foco, né, tendo um mesmo sentimento com relação àquilo que o Senhor quer falar para nós hoje. Imagine Jó. O livro de Jó começa dizendo assim: havia um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esses predicados vão ser confirmados porque nada mais, nada menos de que Deus mesmo vai falar as mesmas palavras, porque isso aí é a narrativa, o início. Quem está escrevendo o livro de Jó utiliza no primeiro versículo essas informações. Mas depois Deus vai falar diante de Satanás, vai falar: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, seria do mal. Duas vezes. Irmãos, eu havia falado para os irmãos, um homem com essa característica, com esses atributos, é ou não, de fato, um homem segundo o coração de Deus? Claro que sim, claro que sim. Mas digamos que nós fiquemos com algumas dúvidas com relação a Jó. Aí Deus, por causa da influência, da interferência satânica, Deus permite aquele homem, nessa condição, passar por provações terríveis. Terríveis. Eu não conheço na Bíblia, né? Olha Jeremias, o que sofreu, como nós vimos. Mas Jó foi pressionado ao extremo. Primeiro, ele perde tudo, inclusive todos os seus filhos. Não lhe sobra nada, senão ele e a mulher. Qual que é a reação de Jó? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós reagiríamos numa situação dessa como ele reagiu? Olha,
É para se pensar. Mas daí volta Satanás, não está satisfeito com isso, né? Começa o mesmo processo, a mesma declaração de Deus, né? Deus, bom, tudo bem. Então toque na pessoa dele, mas não lhe tire a vida. Aí vem úlceras terríveis da planta dos pés até o couro cabeludo. Aquela situação terrível, lamentável. Ele se coçava com caco de telhas para aliviar aquela tragédia que ele estava passando. Aí aparece quem ali na vida dele? A É, esposa dele, para dizer assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Né? Ele fala é assim, bom mulher, observar duas categorias aí, tá vendo? Duas pessoas, como uma reage e como a outra reage. tá vendo? Digamos que 90% reage como mulher, né? Será que chega a 10% que reage como jovem? Não sei. Não dá para gente saber. Mas dá para ter uma ideia, né? Sim. Mas como é que ele reage em relação à mulher naquela situação dele lá, né? Com um caco de telha na mão, fala assim para a mulher: mulher, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Irmãos, é para nós nos dobrarmos diante de um testemunho desse. Sim. Mas é interessante. A partir do capítulo 3 começa o quê? As provações e cada vez mais intensas. Aí, o que está ocorrendo, irmãos? É impressionante. Por isso, nós temos que ter o objetivo em mente. O que é que Deus quer fazer? Embora nós tenhamos esse homem tão preparado, mas falta alguma coisa. Nada é perfeito. É como o Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado a perfeição. Paulo tem essa percepção. E Jó precisava disso. Será que nós não precisamos disso? E Certamente. qual que é o caminho de Deus para alcançar isso na nossa vida? Precisamos estar claros sobre isso aí. Né? Então, o que ocorre, irmãos? Fica absolutamente clara a necessidade de um trabalhar na vida de Jó, porque faltava alguma coisa. O capítulo 42 vai demonstrar perfeitamente o que é que estava faltando. Porque ele vai terminar assim no capítulo 42. Agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia. Eu te conhecia. Tem conhecimento de Deus, mas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Há mudança na dimensão do conhecimento de Deus ou não? Assim, é até importante, irmão. Essa reunião também é aberta, ou não? Sim, vamos, Tá. sigamos à É até vontade, irmão. importante ver que aquela questão que o senhor está falando de ouvir e de enxergar é uma figura, porque de fato Jó, dentro daquilo que o senhor dá testemunha, ele conhecia mesmo a Deus, Sim, conhecia. né? Não É, pode se perder nessa questão, não, como não, se não. Jó, né, não conhecesse bem direito, só como nós Alguém. pensamos, ouvi alguém dizer sobre Deus e tal, não é isso. É, não. É um conhecimento agora concreto, né? Assim, digamos, tinha um conhecimento superficial, né? Como lá, lembram lá dos samaritanos, né? Sim. Depois do testemunho da mulher samaritana, né? Eles vão pessoalmente ter o contato com Cristo. Chega, olha, fique conosco. Precisamos Não, saber mais a teu respeito. Ficou com verdade. eles mais 2 dias, né? Daí vão para a mulher fazer mulher. Agora, não é por aquilo que você falou, mas Isso. porque nós mesmos temos vistos e temos aprendido a respeito do verbo da vida, né? A respeito de Jesus Cristo. Na questão Totalmente de diferente Jó, a, é a, a que realidade. aumentou o conhecimento que ele tinha de Deus, né? É. Diante das circunstâncias que foram criadas, né? Sim, porque às vezes, Faganelli, nós achamos que a nossa experiência está razoavelmente alcançada, né, com Deus, que não há o que progredir, né, em função da nossa idade ou do nosso tempo de busca do Senhor, enfim, não é assim, esse que é o ponto que a gente tem que considerar. Sim. Então, veja bem, é, vamos ver.
um aspecto interessante e eu quero ler com os irmãos. Jeremias, capítulo 17, só para dar uma ilustrada nessa questão. Porque, ó, nós vamos ver agora, imediatamente, o porquê que isso aconteceu com Jó e que aconteceu com outros servos do Senhor e que acontece conosco. Esse é o foco da nossa comunhão hoje. Mas onde que está o problema? Né? Com Jó e todos mais, e nós especialmente. Jeremias, capítulo 17, nos dá um indicativo dessa questão. Jeremias 17, versículo 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração do homem, evidentemente, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Para nós, irmãos, difícil nós chegarmos, não, meu coração é enganoso, está me enganando, eu estou focado em coisas que não são adequadas. Não, isso precisa do trabalhar de Deus. E o versículo seguinte vai tratar disso, que é o que nós vamos desenvolver. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu poder, seu proceder segundo o fruto das suas ações. Então, ali tem o quê? Vai ocorrer um fato aqui interessante em Jó, a reação dele. E aí entra no, segundo, no próximo ponto para a gente ponderarmos. Irmãos, nós estamos num campo de batalha, como isso tem que ficar claro, né? Isso tem sido insistido, né? Desde já há um bom tempo. Um campo de batalha. Agora, veja bem, irmãos, eu vou abordar mais uma vez sobre uma perspectiva diferente, mas que faz parte de todo esse conjunto que nós estamos vendo. Primeiro, nós temos um inimigo. Ele atua com personagens diferentes, em circunstâncias diferentes, mas o princípio sempre é o mesmo. Sempre Satanás está por detrás. Quem que está por detrás aqui que está acontecendo com Jó? É Satanás. Satanás, né? Sempre vai ter. Mas agora tem um outro aspecto curioso que ocorre aqui no livro de Jó, que acontece com todos os exemplos que eu vou dar aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar sobre, além de Jó, Jeremias, Baruque, Davi, os filhos de Corá, Elias, Paulo, como exemplos, pegando o princípio lá, 1 Coríntios capítulo 10, né? Tudo isso foi escrito, né, para o nosso ensino, para a advertência nossa sobre quem o final dos tempos está enxergado. É para nós isso, né? Não está escrito aqui, por acaso, como uma história, né, uma história bíblica. Não, é para nós. Então, aqui que está ocorrendo aqui, além, tem essa batalha que o inimigo está travando, tá certo? E que quer nos destruir. Pode ter sido, ele vem para matar, destruir e Roubar isso. é, Roubar lá isso. é. Então, um outro elemento que tem aqui é uma batalha, sabe quem, irmãos? Entre quem? Quais personagens? Entre eu, os servos de Deus, e o próprio Deus. Né? Vamos ver, por exemplo, aqui dentro do contexto de Jó. Eu peço que o irmão leia, capítulo 38, versículo 14. Não, melhor, não é 14, de 1 a 4. No capítulo 31, irmão? 38, 38. 38, 1 a 4. Depois O, disso, o, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ó, aqui é a interferência de Deus. No quê? Naquele processo, todo mundo discutindo. E quem que são os inimigos ali que estão na mão de Satanás? Os próprios amigos De Jó. de Jó, que estão usando o nome de Deus para batê-lo, para acusá-lo.
Sim. né? E ali todo mundo discutindo, e Jó é o que mais se põe diante disso, como nós vamos colocar aqui, a oposição dele diante de Deus. Né? Por quê? Porque não está compreendendo, assim como nós não compreendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Então, é uma batalha ali com Deus mesmo, como eu vi aqui, né? Ou seja, aqui, a partir daqui, é a interferência de Deus. E conclui, aqui é o final do livro, e vai concluir com a percepção de Deus, né? Pode ver que lá no capítulo 40, verso 3, Jó finalmente cede, né? Então ele fala assim: então Jó respondeu o Senhor e disse: sou indigno, eu que te responderia eu? Né? Ou seja, fez isso o livro inteiro, né? Mas agora ele chega nesse ponto. Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei, né? Aí então o Senhor vai se manifestar mais uma vez no meio do remoinho, toda aquela questão. Então, irmãos, um outro caso curioso, né, e importante para nós é de Jacó. Lembra da história de Jacó? Ele passa 20 anos lá com Labão. 20 anos sendo enganado pelo sogro. Verdade. Trabalhou 7 anos por Raquel e ele é enganado e o sogro entrega Lia para ele. Colhendo o que ele tinha plantado. Sim, ele é o que é Jacó? É o usurpador, né? Ele também tinha. Mas, ou seja, bom, mas o que está acontecendo? Quem que é Jacó? É o patriarca da nação de Israel. Deus está trabalhando com ele ou não? Sim. Está trabalhando. Era necessário ele passar por aquilo? Sim. Ou seja, se Labão fosse um Abraão, Jacó teria alcançado o objetivo de Deus? Não. Não. Mais 7 anos trabalha por Raquel. Depois, mais 6 anos trabalhou como escravo, propriamente dito, com Labão. Mas aí ele foge de lá e vai. Por quê? Porque Deus falou: ó, está na hora de você sair daqui e voltar para sua terra. Né? Aí ele está entrando, passando para ir para a terra de Canaã pelo Val de Jaboque. Aí ele tem aquele contato com Deus. E ali é falado: já não chamarás Jacó, e sim Israel, porque lutastes com Deus, né? Lutas como príncipe, lutastes com Deus e com os homens, e prevalecesse. Percebe que ele está numa luta com Deus, ou seja, ele está resistente. Pode ver que a própria atitude dele ali em relação a encontrar com Esaú é curiosa. Ele faz aqueles bandos, né? Primeiro ele encaminha, né, as servas das esposas com os filhos das servas. Ele deixa por último quem? A amada especial dele, né, e os filhos, o filho que ele, né, José, Gênesis 35, né, irmão? isso, né? E aí ele vai, né, não, esse que eu citei, não, essa passagem é o 35, esse será chamado Israel, é 32, né? Verso 28 em especial. Então, Gênesis 38, 28, essa passagem da mudança do nome. Então, veja bem, Deus está trabalhando com ele, irmãos. Né? E Jacó tem que ser absolutamente trabalhado, porque ele é uma referência no plano de Deus, que é o patriarca de onde surgem as 12 tribos de Israel. Claro que tem origem em Abraão, né? Mas é concretizado, digamos assim, de uma maneira mais efetiva em Jacó, né? É, um outro ponto que eu quero colocar, e nós temos, então, o inimigo, temos essa luta com Deus, que nós vamos ver como isso é claro nos exemplos que eu destaquei, irmãos, porque são muitos. Eu apenas estou pegando referências para nós considerarmos. Agora, existe o quê? Além dessas batalhas todas que nós temos falado, essas muitas variáveis da batalha, mas tem um outro tipo de batalha, irmão. Qual que é? A batalha interior,
que é conosco mesmo, ou não? Sim. Né? Lembra lá de Gênesis, até foi citado por alguém na última comunhão. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Andai no Espírito, jamais satisfareis a vontade da carne. Jamais satisfareis a vontade da carne. Por quê? A carne milita, guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. É uma luta contínua, né? Essa É o que luta, o Paulo fala, né, irmão? O bem que ele quer fazer, quando ele quer fazer bem, ele encontra o pecado, né? né? Que está nos Percebe? membros dele, né? Então, isso é o que está ocorrendo conosco. Então, nós precisamos entender todas as dimensões para nós estarmos preparados. Então, nós vamos ver um outro aspecto, irmãos. Olha, eu não quero que os irmãos compreendam bem o que eu vou dizer, mas também não é um testemunho, porque aqui não é momento para dar um testemunho. Mas eu posso afirmar diante dos homens, diante da minha esposa que está aqui, que vivenciou comigo, mas é só eu e Deus que sabemos isso. Quantas, muitas e muitas e terríveis provações que eu passei, de toda ordem. Perseguições, lutas, é, 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 decepções com pessoas, de toda ordem, a ponto de eu ficar desesperado. Houve um período aqui, aí, já em Guatemi, sem contar, ou seja, não dá para eu ficar mencionando isso aqui, porque seria um testemunho muito maior, né? Que é importante os testemunhos, porque ajudam, né, a cada um de nós entendermos o propósito de Deus. Mas houve momento, por exemplo, irmãos, assim, eu não conseguia dormir. E eu sempre fui um buscador. A minha filha aqui sabe o quanto eu tenho buscado o Senhor. E em que circunstância. Mas houve momento, irmãos, de trevas, não que eu não estava entendendo Deus ou tinha dúvida com relação a Deus. Não, estava perfeitamente claro quem que era o meu Deus, o que significa. Mas é assim, eu acordava ou não dormia, saía de noite, de madrugada para a rua para orar. Irmãos, não conseguia orar. É como se o céu fosse de chumbo. Não conseguia, parece que estava tudo travado, é como se eu estivesse num deserto árido. As minhas leituras com a palavra parece que não tinha significado. Eu não tinha nenhuma dúvida com relação a Deus, mas eu estava travando uma batalha terrível, mas tinha um propósito, e hoje eu estou absolutamente claro o quanto era necessário passar por isso. Amém. Então, isso aí, irmãos, é mais ou menos o que está descrito no Salmo 10. Vamos lá. Salmo 10. Salmo de número 10, versículo 1. Fica essa sensação, irmãos. E aí nós vamos entrar nos exemplos a partir de então. Diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Percebe essa sensação? É, Ou seja, eu estou buscando, mas Deus parece que está longe. E vocês vão ver as experiências desses homens que eu vou passar aqui para vocês. Como que isso é tão real. E te escondes nas horas de tribulação. Ou seja, quanto eu mais preciso, a impressão que eu tenho é que o Senhor fechou os olhos para mim, né? Claro que não serve de comparação, né? Mas quando o sentimento de Cristo, né? Senhor, por que tu me desamparastes, né? Ou seja, fica essa sensação. Irmãos, isso é a luta que nós temos que passar. E aí, evidente, cada um dentro de uma dimensão, de uma característica, mas ela tem que ser na medida do Senhor, mas para cada um, seja 1 quilo de provação ou 1 tonelada de provação, aquela provação
tem que ter a força que é necessário. Para uns, 1 quilo é 1 tonelada, né? Mas pode ser para outros uma tonelada como se ele estivesse carregando 1 quilo de provação. Vai depender da realidade de cada um. Mas O isso bom, tem que ser assim. Glória a o bom, Deus. o Hã? bom é que o senhor sempre, Amém. bom que o Posso ler senhor um sempre, versículo? Sim, por favor, Vitor. Ó, depois você fala, o Fernando. Salmo 73. Olha aqui, fala. Versículo 22. Estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional na tua presença. Aí ele Hã? fala aqui: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias, e em teu conselho depois me recebes na glória. Amém. Aqui você vê o embrutecimento dele, porque ele via que os ímpios prosperavam, né? Exatamente. Até que entrei nos sátrios e fala assim, aí Na percebi o tua fim presença. deles, né? Ixi, que coisa Amém. tremenda. Nós vamos usar esse texto, não esse, mas o capítulo 73. Pode falar, Paganelli, você estava não, falando. eu ia comentar que acima tem tudo isso, né? As provações vão existir de fato, mas o Senhor, todas elas, o Senhor dá no nível que a gente pode suportar, Sim, para que a isso, gente não desfaleça. isso está, se não me engano, em 1 Coríntios capítulo 10, né? Deixa-me ver lá, rapidinho aqui. Acho que é 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano. Um momento, deixa eu localizar. Sim, verso 13, olha, atentem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Isso. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das Amém. vossas forças. Pelo Aleluia. contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de toda sorte que a possais suportar. É. Aleluia. Amém. Só que É tem que os uma irmãos coisa, irmãos. Sabe o que queria nós... citar Sim, Cláudio, pode falar. um versículo, aproveitar aí que os irmãos já citaram, citar um aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, que está relacionado ao assunto que o Herbert está citando aí, sobre provações. Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Não sei se é assim. Amém. Muito bom. É muito bom, Amém. Muito bom, perfeitamente irmão. sintonizado com isso aqui. Ó, agora, desse versículo que eu li aqui, irmão, nós podemos deparar com uma situação. Ó, aqui, ó. Ninguém, ele não vai permitir que nenhum seja tentado além das vossas forças. O Forças. que que significa isso, irmãos? Quanto mais maduro, Mais forte, né? maior a tentação, E maior também. maior a aprovação. Não é assim? Cresce no mesmo grau as duas coisas juntos, porque É, amadurecimento, você também está mais preparado para a batalha. Aí isso. intensifica a batalha. É. Aí você tem mais força porque você se busca mais o Senhor. Aí vai Sim. aumentando essa força aí. E sabe por quê, Faganelli? Para nós não nos acomodarmos naquele patamar. Lembra lá que eu citei Juízes 3? Sim. Deus deixou o inimigo no meio de vocês para que vocês aprendam a guerrear. Lembra Isso. lá? Oh, glória. Oh, Juiz não, Juízes 3, Juízes É. 3, muito tá? bom isso aí. Juízes 3 não, acho que Josué capítulo 3, agora não me lembro, Juízes ou é Josué, agora me fugiu. Então, irmãos, vamos considerar aqui agora, ponto por ponto, né? Jó, vamos lá para Jó novamente. Jó, capítulo 9. Então, aqui nós estamos aqui no desenvolvimento do trabalhar de Deus na vida de Jó, e não só de Jó, dos 3 bons, péssimos amigos e daquele que acho que é Bildade, né? Ele faz que é o único que não sofre repreensão do Senhor, né? Sim. Tá?
Todos eles estão sendo trabalhados, todos eles. E aqui vê o versículo 1 de Jó, que diz assim: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Percebe que, irmãos, aquilo é a mesma coisa da minha experiência. Eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas que fica um vazio, né, irmão? Uma Tá? lacuna, né? Isso. Mas é assim, e como pode o homem ser justo para com Deus? Jó está claro disso aí, dessa situação. Mas veja só o versículo que eu vou ler agora, o 14 até o 16. Diz assim: Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, irmãos? Em que nível de pressão espiritual que ele está nessa batalha? Ele com Deus e ele com o diabo e com todos os seus instrumentos aqui. Verso 17. Por que me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Hã? Vou pular para o verso 20. Ainda que eu seja justo. E ele entende que ele é assim. E Deus mesmo fala para ele. É por isso que ele não está entendendo, irmão, o que está acontecendo. Isso, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. E aí, meus irmãos, não dá para ler tudo, porque teríamos que ler o livro inteiro de Jó, porque é nessa toada, como nós falamos, né? Você já vai nessa sequência. Então, para a gente ir trabalhando um pouco mais, capítulo 10 agora de Jó mesmo. Do versículo 1, eu vou ler para os irmãos, é um trecho meio longo, para que ponderar alguns pontos e os irmãos ficarem atentos aí. Verso 1: A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. A gente sabe, irmãos, no trabalhar de Deus, a coisa que mais fazemos é em tudo dar graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. O que é dar graça? Está satisfeito onde? Não, troquei de carro, agora tem um carro novo, né? Graças te dou. Não, irmão. É dar graça quando eu estou debaixo da provação. E o que é que nós fazemos? Ó, experiência minha. Ao invés de tudo dar graça, murmurar. O que é murmurar? Então, É irmão falar. Heber, Sim, pode falar, ali Genaro. Efésios capítulo 5, versículo 19, fala sobre isso, né? Pode ler. Quando a gente está cheio do Espírito, É. quando a gente está cheio do Espírito, a gente dá graças a Deus. Isso, exatamente. Não, mas Quando a gente carece de Deus, a gente murmura. hã? E o que é a murmuração? É falar assim, Deus, eu não estou concordando com o teu método. Não é assim que se faz as coisas, né? A murmuração é isso, gente. É claro, né? Então, olha, ele A gente tem continua que aqui. entender, irmão, que as coisas que nos cercam individualmente, cada um na nossa vida, são provações. Aham. Quando a gente murmura por coisinha, qualquer coisinha, é para provar quem é que está vivendo, se é um homem segundo o coração de Deus ou se é um homem que não conhece a Deus. Exatamente. É isso aí que Deus quer mostrar para nós. Agora, ele quer mostrar, mas nós temos que aprender. E aprender isso, irmãos, não é fácil. Sim. É algo que nós precisamos passar por um processo. E Deus é paciente. Verso 2: Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Ó, Que tem que capítulo falar. está lendo, irmão? 10, o Jó 10. 10, o verso 2 agora. Eu li o verso 1, agora o verso 2, né? Tá. Vou repetir. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo.
Parece-te bem que me oprimas, que rejeites as obras das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias mortais? Quem está falando assim? É assim, Para ti, que é Deus, é fácil, né? você não sabe o que eu Agora, estou passando. se ponha no meu lugar para ver, né? Nós não falamos isso para os irmãos, você está reclamando demais. Eu falo assim, venha passar o que eu estou passando para você ver o que é bom para tosse. Né? Não é sempre esse o nosso sentimento, mas ele está Sim. falando isso com quem? Com Deus, gente. Pensa bem. Agora, não, Jó, olha quem era Jó. Por que que está acontecendo isso? Irmãos, é para nós. O cara não Para era nós, é fraco, hein? para mim, em primeiro lugar, é para mim. Porque não dá para transferir as coisas para os outros. Sim. É só um com Deus pessoalmente. Daí ele continua. Ou são os teus anjos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Olha só que ponto. Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram, que significa me moldaram, né? Estão me moldando e me aperfeiçoaram. Porém, agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó. Irmãos, daria para ficar uma semana no livro de Jó ou um ano no livro de Jó, que é extraordinário. Mas Sim. nós vamos avançar agora. Vamos para novamente para Jeremias, irmãos. Só que dentro dessa perspectiva agora. Jeremias capítulo 12. Versículo 1 a 3. Eu vou lendo só para ir destacando o ponto, né? Não impede que os irmãos compartilhem. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. O que que é pleito? Numa luta, É, num confronto. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Está vendo Salmo 73, Vitor? Que nós vamos Verdade. retomar novamente a ele. Uhum. Plantaste-os e eles deitaram raízes. Quem? Os ímpios. Crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me provas o que sente o meu coração para contigo. Irmãos, esse é o ponto. Deus conhece. Irmãos, e isso é algo pessoal. Por exemplo, eu estou diante dos irmãos aqui. Eu posso esconder para vocês o que está dentro do meu coração, o que está na minha mente. Mas diante de Deus eu não posso fazer isso. Portanto, o trabalhar das coisas que me acontecem tem que ser com Deus. É porque é com Ele que eu tenho que lidar a situação. Irmão serve para nos estimular, para nos renovar na palavra. Mas a experiência tem que ser nesse nível, porque não tem como solucionar isso. Claro, com todo o suporte que Deus nos permite. Vamos agora para um outro contexto aqui de Jeremias, que é importante. Os irmãos precisam estar atentos a este ponto para poderem perceber, olha, nós quanto que nós usamos Jeremias na última comunhão, né? Foi até meio cansativo, mas era necessário para estabelecer toda aquela base, porque toda aquela base está relacionada com isso. O que está acontecendo? Por quê? Deus é econômico, está trabalhando com o povo de Israel, está trabalhando com os reis, com os sacerdotes, com Baruque, com Jeremias, está trabalhando, todo mundo está sendo alcançado para o bem ou para o mal, depende da reação de cada um, sim. como nós vimos. Jeremias 15, irmãos, agora, a partir do versículo 15. Jeremias 15, a partir do verso 15. Acompanhe. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim,
ampara-me e vinga-me dos meus adversários. Tem os adversários, que são aqueles que estão sendo instrumentos de Satanás. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas, por amor de ti. Irmão, não é sofrer, porque até o ímpio sofre, né? Se só o crente sofresse, a gente até poderia interpretar isso de uma forma. Todo mundo sofre. O doente fica doente, o doente tem problema financeiro, com o familiar, etc, etc, etc. O ponto é o propósito de Deus. E entendendo que Deus, que tudo isso, Deus tem um propósito, que é nos amadurecer espiritualmente. Agora, vejam, continuando, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Agora veja bem, irmãos, por que dura a minha dor continuamente? Se eu amo a ti, quero a ti e faço tudo por amor a ti, por que dura continuamente a minha dor? E a minha ferida me dói e não admite cura. Está vendo aqui o mesmo contexto de Jó, irmãos? Sim. Isso, ó, se pegar, irmão, de Gênesis, Apocalipse, vocês vão verem essa realidade. Eu estou simplesmente destacando pontos para a nossa consideração, apenas isso. Daí ele fala assim, irmãos, esse é o ponto. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Tá vendo? Ilusório ribeiro. Ou seja, é o que aconteceu na minha experiência, o que aconteceu com Jó, e é assim com todo mundo. Chega num ponto, cadê Deus? Hã? Onde estás? Por que te escondes de mim? É um ribeiro ilusório que estou morto de sede e não me sacia, né? Então, águas que enganam, né? Miragens, né? Lembra lá no deserto, né? É o povo do Os deserto, sedentos, mano. O que os sedentos veem no deserto? Por causa do sol, né? Você olha, dá a impressão que é a água que tem, né? Chega lá, não, é pura terra, né? Então é isso aqui, águas que enganam. Aí, continuando, irmãos. Tocado. Mas sempre a mão de Deus está por detrás, ainda que ele não perceba. Sim. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se arrepender aqui, não é que ele está vivendo em pecado. O arrepender é sempre sim. Você está nessa situação, você está se lamentando, você está reagindo. Arrepender, irmãos, é mudar de mente. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está argumentando aqui de acordo com o querer de Deus, com a vontade de Deus? Não, ele está argumentando de acordo com o seu próprio entendimento, né? Como ele está vendo a situação. Como está vendo, assim, ó, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É isso aqui, né? Então, daí ele continua. Se apartares o precioso do vil, ó, apartar o Mas é precioso do vil. importante, hein, irmão. Claro, né? Isso lá em Ezequiel, né? Vai terminar o livro de Ezequiel fazendo menção disso aqui, depois de toda aquela maravilha que está descrito lá sobre, né, a questão do novos céus, nova terra, tudo aquilo lá. O precioso e o vil estão opostos. O vi, E está sempre diante dos nossos olhos, irmão. continuamente, continuamente. Isso não é algo isolado, porque nós imaginamos que é assim, né? Que é isolado, circunstancial. Não, irmãos, isso está nos detalhes, desde que Isso eu é, levanto até a hora que eu deito.
Esse que coloca vocês diante do bem e do mal. O que cada um vai escolher? É isso aqui, ó. Continuando o texto aqui. Serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Quem? Aqueles que estão perseguindo a Jeremias. Eles, dentro daquela situação, estão sendo trabalhados. Mas ele fala assim: mas tu não passarás por lado deles, porque eles estão no lado errado. Sim. Eles estão trabalhando. É a mesma coisa lá. Nós somos o bom perfume de Cristo. Para os que creem, perfume de Aroma vida de para a vida para a vida. vida. Mas aqueles que estão rejeitando é perfume de morte para a morte. É o mesmo perfume, irmãos. Sim. Mas está dependendo de quem está recebendo. Esse aqui é o ponto aqui, né? Aí ele vai dizer: eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Para avançar, irmãos, vamos agora, fechando Jeremias, nós vamos passar para um outro caso, mas aí eu volto para Salmo 73, que o Vitor citou aqui, nós vamos destacar só dentro daquele contexto, antes dessa percepção lá de Asaf, né, que escreveu o Salmo, e ele entendeu, ele está entendendo, mas antes disso, tem um minutinho só, Cláudio. Antes disso, ele tem o versículo 13 e 14, De qual livro? Salmo 73, de Asaf, né, que o Vitor havia citado, né? Mas aqui ele fala assim, ó: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. A troco de quê? Falou Asaf e falo eu. Estou vivendo voltado para Deus. O que é que eu estou ganhando com isso? Esse é o sentimento dele aqui, tá Sim. certo? Né? Porque dá origem à reação, e é isso que nós precisamos, da reação. Mas daí ele fala assim: pois, e lavei a mão na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, né? Então, essa é a nossa sensação que nós estamos levando. Agora, o que é que Deus quer? Ficar passando a vida toda murmurando? Não, aí que é o verso 17, né? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, e aí vai trabalhando. Cláudio, pode falar. Você falando aí para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, me lembrou uma parte aqui, já que está aberto a compartilhar. Eu queria citar aqui 2 Samuel, capítulo 16, uma passagem de Davi, e ler alguns versículos aqui rapidamente, aqui, para não tomar muito tempo. Aqui no versículo 6, fala assim, ó, o que estava acontecendo aqui com Davi, relacionado ao que o Heber está citando aí, as provações. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Aí, pulando aqui, ele fala assim: disse mais Davi a Abissai, a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda estes benjamitas, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei e ao longo do monte, ao lado dele caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo iam com ele, chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram.
Então, não é à toa que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Percebe como ele reage à circunstância? Gente, ele poderia, com facilidade, destruir Absalão. Quem é Absalão? Com lá meia dúzia de gato pingado lá contra o exército de Davi, que nunca perdeu batalha nenhuma. Porque ele está entendendo quem é que está fazendo aquilo lá. E essa situação lá, né, o comandante lá do exército fala assim para Davi: deixa eu passar a faca no pescoço desse cara, desse cão, me parece até que ele fala, né? Não, né? Esse cão morto, alguma coisa assim. Não. Aí ele fala essas palavras: é Deus que está operando. Irmãos, vamos ver, né? Estamos com pouco tempo aqui, falta só 8 minutos. Aí continuo, tem muitos itens aqui para abordar, mas vão vagarosamente, o importante é a gente estar desfrutando. Vamos agora para Jeremias capítulo 45. Do versículo 1 a seguir. Diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque. Vocês sabem quem é Baruque. Baruque é um discípulo, um cooperador de Jeremias. É aquele que escreveu o livro, e o livro foi queimado pelo rei, e Deus fala para ele: escreve outro livro ainda mais amplo, né? Ou seja, o propósito de Deus nunca vai ser frustrado, né? Por isso que tem aquelas pessoas que questionam a Bíblia. A Bíblia que está conosco hoje não corresponde com aquilo que Deus escreveu, mas, né? Ou seja, está falando que Deus não tem capacidade de trazer para nós aquilo que eu preciso conhecer. Isso não Aleluia. vem de Deus, irmãos. Isso Glória a vem de Deus. Satanás. Ou seja, Graças a Deus. não vem alguém. A Inquisição queimava as Bíblias e queimavam aqueles que eram encontrados com a Bíblia. Ou seja, era para ter acabado com a Bíblia. Olha, o poder do Império Romano, né, e na Inquisição da Igreja Católica, né, que aconteceu aquilo lá. Gente, e aí, hoje continua sendo o livro mais lido no mundo. São bilhões de exemplares por ano impressos. Irmão Heber, e lembra que quando o rei mandou queimar aqueles escritos do Baruque, Aham. depois Deus mandou escrever e acrescentou muito mais Isso, aquilo que tinha falado. Hoje claro. Deus está acrescentando no nosso coração o seu espírito. Aleluia! Amém, amém. É isso aí, irmão. É Amém. maravilhoso. Glória a Então, Deus. veja lá, Você viu que voltando esse lá. soldado aí tá pronto, né? Tá forte. Eita, saudade. Amém, mas é assim que a gente tem que estar, né? Cada um, né, da sua maneira, mas tem que estar firme em Cristo e na palavra, Amém. pelo Espírito Santo. Então, lá, né, o versículo 1, né? É, vou voltar do início. A palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, que foi isso que nós mencionamos, ditados por Jeremias no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, Baruque. É uma mensagem de Deus diretamente destinada para Baruque. O que ele tem para dizer para Baruque? Fala assim: Baruque, você lembra do que você falou? Falou assim: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Qual que é a atitude de Baruque? Irmãos, pensa numa pessoa que está se empenhando ao máximo para agradar a Deus. Está correndo todo aquele risco. E ele reage, né? Como que ele é recompensado, vamos dizer? Com sofrimento, com perseguição, perigo de morte, foi preso junto com Jeremias, e assim sucessivamente. Assim que ele disse, mas olha o que Deus vai dizer para ele. Assim, Jeremias, fale para Baruque. Isso diz o Senhor: eis que eu estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isso em toda a terra.
Ou seja, Baruque, o que está acontecendo com você faz parte do meu plano. O que eu estou fazendo não só com você, mas eu estou fazendo com Jeremias, com o rei, com o povo de Judá, estou fazendo com todas as nações. Eu estou trabalhando o meu propósito de forma que ele se conclua cabalmente. Você tem que entender isso. Eu preciso, Weber, na sua vida, demolir aquilo que é impedimento para reconstruir, porque se eu não demolir, como é que eu vou edificar? Esse é o princípio. Aí ele continua, e procuras tu grandezas? Ou seja, gente, eu mereço ou não mereço algum louvor naquilo que eu estou fazendo para Deus? Olha quanto que eu estou me expondo, né? Mas ninguém me reconhece, né? Então, não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Isso daquele contexto, né? Diz o Senhor: a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Ou seja, fique tranquilo, eu vou te preservar, né? A vida é a mesma coisa lá de Jó. Faça o que você quer com ele, não lhe tire a vida. Aqui é a mesma coisa com Baruque, tá certo? Mas se prepare, porque isso vai continuar acontecendo, né? E ainda por cima disso tudo tem o cativeiro da Babilônia, tá certo? Irmãos, vamos avançar mais um pouquinho aqui, para um outro caso. Davi agora, irmãos. Davi. Vamos lá. Salmo. Agora, para falar Davi, precisaria de uma eternidade, né? Mas vamos selecionar só 2 salmos aqui para ilustrar todo esse contexto aqui. Davi, capítulo 13. Todo o capítulo que é curtinho. Não tem esse livro, irmão, É, Davi, capítulo 13. Oi? Esse livro não tem, não, Davi, capítulo 13. Davi 13. É Salmo 13 de Davi. Salmo, né? Às vezes a gente fala assim capítulo, né? Não, no livro de Salmo não é capítulo, né? São salmos, né? Não são capítulos, porque não é um livro sequencial, né? Mas o Salmo é de Davi. Ele diz assim: olha, presta atenção, irmãos, nos detalhes. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Jesus. Vocês estão percebendo? Ó, Davi, até quando o Senhor não vai se lembrar, voltar a se lembrar de mim? Né? Daí ele continua: até quando ocultarás de mim o rosto? Está escondido de Davi naquela circunstância, né? Está como que Deus escondeu o rosto, como que desamparou, né? E ele continua: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Não é assim conosco? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E nós sabemos os inimigos que nós temos, devemos saber, senão não sabemos com quem batalhar. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Vamos rapidamente para o capítulo 22. Acelerando um pouco aqui para ir o máximo possível para frente. Capítulo 22, versículo, quero dar tempo para os irmãos compartilhando. Salmo 22, de Davi também. Vamos selecionar aqui alguns versículos, do versículo 1 até o 11. Vamos lá. Diz assim, aqui, irmãos, é aqueles chamados salmos messiânicos. O que significa salmos messiânicos? Num primeiro plano, é o que Davi está passando, ao mesmo tempo se refere ao Messias que viria, tá certo? São experiências duplas aqui. Tá? Fala assim: Deus meu
Deus meu, por que me desamparastes? Isso aí foi Cristo que falou na cruz. Mas quem está falando aqui é Davi. Por que se acham longe de mim a salvação das palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Está vendo que é Davi falando, né? Não está falando dos pais de Jesus aqui, né? Os antepassados. E os livrastes, a ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não sou homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Olha Cristo aqui. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o. Ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Percebem aí, né, o anseio, aquela angústia, né, de Davi e do Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo máximo, né? Vamos mais rapidamente, talvez, irmãos, dá para a gente concluir aqui, tá? Deixar para o próximo, para segunda-feira, um outro ponto. Agora, Salmo 42. Aqui, Salmos dos filhos de Corá. Verso 9 e 11. São poucos versículos, mas sempre com a mesma conotação, irmãos. Salmo 42, versículo 9 e 11. Diz assim: Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, se esqueceste de mim? Tá vendo? Se esqueceu de mim. Por que hei de andar eu lamentando sobre as opressões dos meus inimigos? Esmigalham meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Jesus. Não é assim? Teve uma vez aqui, uma pessoa que eu sempre ia na casa dele, já faz um bom tempo que não vou mais, porque, né, falava a palavra, pregava o evangelho e tal, né, nunca reagia, né? Daí uma vez ele comentou com uma pessoa que veio me falar, né? Ah, na verdade, até uma irmã de Londrina que veio para ficar hospedada na minha casa e eu não estava aqui. E ela chegou a conhecê-lo, né? Numa das vezes que veio aqui, que é o pai do Ricardo, lá a mãe do Ricardo, né? Lá da Muriel. Aí ela foi e ficou hospedado lá, né? Daí entraram em contato comigo, eu não sei onde que eu estava, você estava aqui por perto mesmo, voltei, peguei ela e veio para cá, né? Daí ela acabou contando para mim, ó, essa pessoa falou assim de você, o Weber é gozado, ele vive falando de Deus, vive falando da palavra, vive orando, não sei o quê, mas é cheio de doença, tem isso, tem aquilo, ou seja, né, como se ele estivesse falando, cadê o Cadê Deus? teu Deus? Cadê o Deus desse cara, né? É mais ou menos dessa forma aqui que está falando aqui, né? O verso 11, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele meu auxílio, Deus meu. Ainda, irmãos, capítulo 43, verso 2, 5. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Ainda, vamos ver agora um outro, aqui no capítulo 44, versículo, todos eles é de Corá, tá? Capítulo 44, ou melhor, Salmo 44, né? Verso 22 ao 26.
Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso é citado lá em Romanos capítulo 8. Desperta, pois desperta, porque dorme, Senhor. Está vendo? Ó? Senhor, por que dorme? Acorda. Desperta, não nos rejeite para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Mais um texto, irmãos. Vamos lá, rapidinho. 1 Reis, capítulo 19. Aqui é um texto longo, mas eu só vou fazer menção e os irmãos leiam. É do versículo 1 até o versículo 18. Não vou ler. Só Capítulo? livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. O contexto é o seguinte, irmãos. Nós temos lá uma luta espiritual ferrenha. 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Essa mulher é importante demais, imagine, né? Que banquete que ela oferecia e para quem, né? 850 profetas contra Elias. E aí vocês sabem o que deu nisso, né? Aí no capítulo 1, capítulo 19, verso 1, fala assim: Acabe fez saber a Jezabel, porque quem mandava na casa lá era Jezabel, né? Acabe era simplesmente um robô na mão da mulher. Tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua alma, Elias, a tua vida, Elias, como fizesse a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, foi a Berseba. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, vale a pena depois ler a experiência que Elias tem nessa circunstância toda. A manifestação de Deus aqui, né, naquela questão do terremoto, do vento forte, né, mas num cicio, num sussurro, algo tão sutil que só quem está sintonizado com Deus pode ouvir, pode perceber, né? Fala, ele faz duas vezes, Deus fala no verso 9, no final do verso 9, no final do verso 13, que fala assim: que fazes aqui, Elias? Seja, Elias, o que está acontecendo com você? Reage, né? E aí, para fechar, lá no final do verso 14, né, ele fala assim: mataram todos os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aí no verso 18, fala assim: também eu, Deus, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda a boca que não o beijou. Irmãos, finalizando, Paulo, não podia ser diferente. Aqui eu não vou gastar muito tempo em função do horário, mas eu quero dar uma pincelada aqui para os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vocês sabem que a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi um pouquinho antes da sua morte, ele ser martirizado, segundo diz a tradição, decapitado, né? Esse é o contexto. E ele vai escrever essas epístolas, mas especialmente essa aqui, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 11 e 12. 2 Timóteo, capítulo 1, estou na primeira aqui, segunda epístola, capítulo 1, versículo 11, para o qual o quê? Mediante o evangelho, final do verso 10. Para o evangelho, por causa do evangelho, estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está vendo? Eu estou sofrendo essas coisas. Vamos para o versículo
capítulo 2, versículo 9. Passando rapidamente por esse texto para a gente fechar. Verso 9. Pelo qual, pelo evangelho, que é o final do verso 8, estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Capítulo 3, verso 10 a 12. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho eu suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mais um texto, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Verso 11. Somente Lucas está comigo. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. No momento mais terrível, mais trágico para Paulo, todos o abandonaram, por causa das circunstâncias que ele está passando. E, finalmente, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos encerrar aqui. Versículo 8 e 9, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha só, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O mesmo sentimento de Elias. Ou seja, preferir morrer, tal a pressão. Mas quem está firme no Senhor, irmão, daí pode dizer assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e ainda continuará a livrar-nos. Amém, irmãos? E passo a palavra para vocês. Irmãos, antes do início do compartilhar dos irmãos, para amanhã nós vamos falar sobre a batalha espiritual nos dias atuais, que antecedem a vinda de Cristo. Tá? Muito boas essas experiências aí, né, que foi citada aí pela Bíblia, pelo Heber. Me lembrou dessa vez é pouco texto, uns 3 textos aqui, que eu citei alguns aí, quando o Heber estava trazendo a palavra aí. Me lembrou Hebreus, capítulo 12, o versículo 6 e 7, que fala assim, ó, que está relacionado à luta espiritual. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém. Para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Me lembrou o Salmo também 119, que já foi usado várias vezes por nós, a importância da aprovação, né? No 119, versículo 67, fala assim, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
E no 71, ele fala assim: foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos, né? Que fala relacionado aí do que foi falado. E eu queria encerrar, o Weber começou o início da confissão de Jó, eu queria encerrar com essa confissão que ele faz do 42 de Jó, do 1 até o 6. Ele fala assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Então, me lembrou esses versículos aí no decorrer do estudo. Amém. Eu estava aqui meditando, irmãos, é, tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi nessa manhã. Amém. Amém. Porque Deus de verdade vem desvendar o nosso coração e mostrou realmente a necessidade nossa de passar por provações. Não é porque Deus gosta de ver-nos sofrer, porque se Deus não gostasse de nós ser provado e passar por tribulações, Jó seria a primeira pessoa que não poderia, nem deveria passar por sofrimento. É A verdade. característica que ele tem de ser justo, de ser reto, íntegro, já era motivo suficiente para ser arrebatado, né? Mas as situações que ele passou era para ele conhecer Deus no seu interior, conhecer Deus de fato, não somente pelas informações, apesar que ele conhecia pelas escrituras, Sim. mas precisava selar com o Espírito no coração dele, e Amém. Deus permitiu que ele passasse por todas as provações. Irmãos, eu confesso que à medida que o irmão foi desenrolando, digamos assim, a mensagem, Deus começou a falar comigo de tantas situações sem resposta que eu tinha. Amém. E das muitas vezes, irmãos, a gente às vezes pensa, puxa, mas cadê meu Deus, né? Onde está meu Deus? Eu falava isso, irmão. Porque às vezes a gente passa por coisas aparentemente injustas, né, por outras pessoas, mas é necessário passar por isso. Hoje estou vendo isso, Deus veio Amém. responder Amém. todas as coisas que estavam calado e oculta no meu coração. Hoje Deus veio brilhar no meu coração e mostrando por Amém. quê e para quê. Amém. Deus é maravilhoso demais, a palavra Amém. de hoje. E uma palavra que me chamou muita atenção, que nós já lemos muitas vezes, mas fala assim que a gente passa por provas, por tribulações, mas também pela saída. Deus dá a saída. Amém. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Provação com saída, né? Ele nos dá o livramento. E esse livramento, irmãos, é a própria palavra de Deus no nosso coração. Amém. Estou muito agradecido a Deus por esclarecer todas aquelas coisas que estavam ocultas em mim, irmãos. Realmente, Deus é maravilhoso e todas as situações, tribulações e tentações e ataques do inimigo. Ontem eu falei um pouquinho, né? Muitas das nossas provações que vem o nosso ataque
muitas das vezes por causa da nossa concupiscência, pelas nossas inclinações. Mas, por É outro verdade. lado, Deus permite, irmão, que nós possamos dar um passo errado. O mais importante é buscar Deus em todas as situações. Amém. Amém. Não importa a situação que estejamos passando. O mais importante, não podemos descuidar deste Deus maravilhoso. E ao seu Amém. devido tempo, ele dá respostas, como dá nessa manhã. Amém. Louvado Amém. seja o Senhor. Aleluia. Grato ao Senhor, irmão. Muito feliz. Amém. Amém. Glória a Deus. Pela palavra que Amém. ela promove isso no nosso coração, né? Ao Amém. mesmo tempo que a palavra ela nos exorta, ela também nos traz aquele momento que trouxe no coração do nosso irmão aqui, que acabou de dizer, traz esse alento, né? Esse conforto para o nosso coração, para não nos deixar na dúvida. E acaba Amém. esclarecendo para nós tudo que acontece no passado, o que acontece nos dias atuais, o Senhor vem e preenche, responde aquilo. E isso é muito bom, irmão Genário, porque isso é uma evidência de que o irmão é temente a Deus e Amém. busca a Deus. E Deus não desampara você, como não desampara nenhum de nós. Amém. Tudo que é relacionado a Deus, as coisas de Deus, Deus não nos deixará só. Estará sempre conosco. Apesar de toda e qualquer circunstância que venha acontecer, que aos nossos olhos sejam negativa, mas Deus vai estar lá conosco. Amém. Então, aleluia. O que eu vou ler agora aqui, irmãos, num texto que me fez lembrar, ele assim, foram muitas passagens que foram lidas e vai sintetizar num episódio aqui que eu vou ler que muitas vezes a gente acha que está pronto e não está, né? Ou não está entendendo o que Deus está fazendo. Então diz assim, em Lucas capítulo 22, no verso 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como a trigo. Isso aqui que Deus está acontecendo com Pedro é o que aconteceu com todos os irmãos que foram lidas aqui as passagens, né? Especificamente com Jó, né? E aí Pedro também não vai entender, apesar dele responder dessa forma, né? Mas continua aqui, Jesus fala, né? Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro fala assim, ó. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. De fato, irmãos, a gente não conhece os caminhos do Senhor, a gente acha que conhece, né? Então é necessário que o Senhor venha a provar o nosso coração para dar a cada um entender que Ele quer que sejamos absolutos, né? Então, apesar de não entendermos o que está acontecendo em determinado momento em nossas vidas, a gente tem que ter a consciência de que sempre é o Senhor. E Ele está provando a nossa fé para que a gente venha a estar mais fortalecido com as nossas experiências, que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos, que isso sempre vai somar e cooperar com aquilo que Deus quer fazer com cada um. Né? Então, é por isso que é importante o convívio dessa família. E essa família ser tão íntima a ponto de dividir a experiência. E não é exposição do que está acontecendo com nós. É simplesmente dividir com o irmão aquilo que estamos passando para que tenha um aprendizado maior e para que o próprio Senhor, através dos irmãos, possam trazer uma palavra de salvação para esse irmão dentro da circunstância que ele está vivendo. Amém. Então a gente tem que Aleluia. ver muito mais Aleluia. do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Não é para a gente ver só o que está perto, Amém. né? É para a gente visualizar um todo da família de Deus. Amém. Então eu achei muito interessante porque assim muitas vezes a gente acha que sabe tudo, que já viu de tudo e conhece tudo. E isso é um engano do nosso coração, tá vendo? Esse que é um engano. Sim. Para nós que estamos na fé, sempre vai ser um aprendizado, cada dia um aprendizado novo, cada dia uma experiência nossa. E isso é para fortalecer o nosso coração na perseverança em seguir o Senhor.
para a gente alcançar aquele objetivo que Deus estabeleceu, né? Então, assim, achei muito rica a passagem. O livro de Jó realmente ali ele expressa todo o contexto daquilo que é essa guerra espiritual, porque Jó está que nem nós, por exemplo, aqui, ó, estamos quietinhos no nosso lugar, seguindo o Senhor. Mas aí Deus cria uma circunstância para pôr para fora o que está no nosso coração, se realmente nós confiamos nele, se realmente nós estamos na fé, né? Então, nós precisamos todo dia, irmão, estar compenetrados na palavra, que é a palavra que vai nos trazer sabedoria para que a gente possa viver e possa identificar cada momento da ação de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Irmão, Irmãos, pode falar irmã então primeiro. Tá. o irmão falou que dependendo de nossa visão, 100 quilos pode ser como 1000, e 1000 como 100, né? Dependendo de nossa madurez, de nossa forma de ver as coisas. Eu senti que o Senhor veio nos preparar, porque o ambiente que estávamos andando parece que está todos dominado por nossas mãos, né? E as circunstâncias vêm para nos mostrar quem que tem o controle, né? E como que ele faz as coisas. Quando Deus olha para a terra, ele fala, achará fé quando ele voltar, porque é comparado ao ouro, muito mais precioso do que o ouro. Sim. Para isso são as circunstâncias do justo, irmão, do crente. Amém. Ele vem para provar nossa fé. Não. Porque para Deus, nessa terra, o único que tem valor é os que são dele e a fé Amém. Amém. de cada um de nós. Aleluia. Mas a solução veio em cada passagem que o irmão estava lendo. Amém. Quando Elias fala, o Senhor me tira a vida. Não tem mais ninguém. Sou eu que estou batalhando aqui. Mas o Senhor, quem falou a divina resposta? Você não sabe de nada. Eu tenho reservado para mim muito mais do que você imagina. Amém. Por isso, irmão, estou embrutecido até que me refugio no santuário, Aleluia. até que entro nos átrios do Senhor, Amém. até que escuto a voz do Senhor Jesus, vinde a mim, porque Amém. para Ele seu fardo é leve, Amém. fala leve e momentânea, porque é assim que Ele vê as coisas, irmão. Amém. Por isso eu quero que o Senhor lave meus olhos com colírio para eu ver Amém. o propósito das provações e não vos deixarei só. Amém. Tem todas as promessas do Senhor, irmão. Amém. Eu vi que o Senhor está nos preparando para enxergar em que terreno estamos andando. Verdade. Não estamos de turismo na Isla Malvinas, Alana. Estamos em uma zona de guerra. Isso. E o Senhor todo esse tempo está nos fortalecendo com armadura, falando, se prepara. Mas a promessa é que o Senhor venceu. Amém. Confiar, he vencido o mundo. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Na verdade, toda a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela nos confronta, nos exorta, disciplina, porque o Senhor nos ama, né? Amém. E um dos textos que eu me detive aqui, que o irmão Eber falou sobre o Salmo 73, né? Se não me engano, acho que foi até o Vitor que falou sobre isso aqui. O versículo 26 fala, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, uma das palavras que eu quero deixar para os irmãos aqui, que tem em vários contextos da Antiga Aliança e da Nova Aliança, é a palavra é necessário. É necessário. Assim como é necessário Jeremias passar por tudo aquilo, Isaías também, Jó, né, que foi mencionado hoje. Se nós pegarmos Nova Aliança, é necessário Paulo passar por aquilo ali, Pedro, né? Então, o versículo que eu separei aqui, na verdade, é 3 versículos do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
Amém. Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ó, irmãos, é leve. Leve. Muitas vezes nós achamos que é tão pesado, né? Mas conforme foi lido no início do estudo, Deus não vai colocar nada pesado para nós, aquilo que nós não aguentaremos, né? Então, daí continua, produz para nós eterno peso de glória. Olha o objetivo maravilhoso. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. E o 6 do 5, no próximo capítulo de 2 Coríntios, fala: temos, portanto, sempre bom ânimo. Amém. Enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Isso também foi um texto quando a gente falou sobre graça e fé, né? E só que ele serve também para todos. Mas a palavra que eu queria deixar para os irmãos é o que é necessário. Muitas vezes nós Amém. passamos provações porque é necessário passar aquilo para ganhar experiência, maturidade, né? Para fortalecer a nossa fé e posterior fortalecer a fé dos irmãos. Isso. Serve Sim. também de Amém. experiência. Muito bom, irmão. Então eu deixo para os irmãos que é necessário Jesus sair da rota, do caminho e ir lá para Samaria, é necessário, né, falar palavras duras para Pedro. Então, e a palavra de Deus, ela é um amor profundo, porque ela fala muitas vezes conosco brava, porque ela quer nos corrigir, né? Deus tem um amor que nós não conseguimos mensurar. Então, Verdade. eu deixo essa palavra para os irmãos aí. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom, irmão. Eu fiquei encorajado também. Eu queria falar para o irmão Genaro, num versículo, no Mateus 5, disse assim: bem-aventurados os que choram, porque será um consolado. O coração dele estava chorando amargamente, mas a palavra vem consolar o coração do irmão. Deus seja louvado por Aleluia. isso, né? Amém. E também eu quero dar testemunho dos sofrimentos do irmão Weber, né? O nosso irmão, ele é experimentado, varão experimentado em dores. Sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Mas você vê, irmãos, o que foi declarado de Jó, né, irmão? O próprio Deus declarou. Quando foi feita a pergunta para o diabo, né? Você vê o meu servo Jó? Você vê que não tem ninguém igual a ele? Irmãos, podem falar de você muita coisa, irmãos, mas nós podemos ver como o Senhor te manteve firme e fiel até hoje. E é para nós uma alegria tê-lo conosco com esse testemunho de firmeza no Senhor. Mesmo que teve tudo que teve na tua vida, você está hoje firme com a palavra e com muito para transmitir para nós. É uma alegria mesmo, viu? Deus seja louvado por isso. Eu queria falar de um versículo aqui só para terminar. Colossenses, não, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha que impressionante, irmãos. Para podermos, irmãos, para podermos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Irmãos, Tá sem som, Vitor. Já voltou, tudo que já. tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, irmão, o Senhor nos consolou para nós podermos consolar. Você vai ver lá em Apocalipse 7, versículo 15, né? Olha o que vai falar lá. Quando é perguntado para o João, né? Quem são estes que vieram? Quem são estes com vestiduras brancas, né? E aí ele vai responder: meu Senhor, tu o sabes. Então ele vai dizer, e me diz: são estes, irmão, são estes os que vêm da grande tribulação. Eu queria encorajar os irmãos que o que nós estamos passando ainda não é a grande tribulação. Mas estes irmãos que vão passar a grande tribulação, eles vão perseverar mesmo assim até o fim. Amém.
Que isso, irmão, seja um encorajamento para nós, para que o inimigo não venha nos enganar, que o nosso sofrimento ninguém entende. Porque os nossos sofrimentos não são comparados com os sofrimentos que o próprio Senhor passou, e que esses irmãos aqui que mencionam nesse capítulo 7, eles vão passar, porque ainda não passaram. Ração porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele seu tabernáculo. Quem são eles? Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. E versículo 17 para terminar. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para o fonte de água da vida. E Deus os enxugará dos olhos de todos. Tá sem Deus som. seja louvado. Amém. Aleluia. Repete o último aí. Deus. O que você falou? Porque não saiu o som. Sim. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Irmã Ângela. Irmão, eu quero falar assim, essa mensagem que foi passada hoje, que Jesus Cristo nos falou muito ao nosso coração pelas dificuldades que nós passamos dia a dia. Eu vou ler o texto João 4:4, que diz que foi necessário ele passar por Samaria. Então, tudo que nós passamos na nossa vida é necessário passar, entendeu? Ele tinha que passar por Samaria. Então, nós também temos que passar pelas dificuldades para ver Jesus nos nossos caminhos, todos no nosso caminho. Então, essa passagem aí me veio à minha mente agora, que ele teve que passar, né? Então, para que tudo aquilo acontecesse, né? Então, muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes é necessário acontecer para a gente ver Jesus no nosso coração, Deus no nosso coração, para ver as dificuldades que nós temos que passar. Amém. Verdade. Graça e paz, Amém. irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, aleluia, irmãos. Amém. Eu estou aqui quieto, irmãos, porque meu coração está queimando pela palavra, porque essa palavra que o Senhor tem trazido a todos nós, né, irmãos, eu vejo que nós temos que estar revestida dessa armadura da fé, né? Amém. Foi muito bom, porque no pano de fundo aí, você vê cada irmão, Davi, Elias, Jeremias, cada um passando por as provações intrínsecas e semelhantes, em que aquilo que o irmão Weber se expôs, em que o céu se fechou. Aparentemente o céu estava fechado aos olhos humanos, mas Deus estava no controle de todas as coisas. O que eu vejo, Amém. Glória a a Deus. sensação que eu vejo, irmão, que muitas vezes nós parece que o Senhor permite chegar no limite da nossa incapacidade, no limite entre crer e não crer, né? Então eu vejo que isso faz um chacoalhão para nós, por isso que nós precisamos dessa armadura da fé, porque se o Senhor começou a boa obra em nós, há de concluir até o dia de Cristo. Amém. Então eu vejo que o Senhor trouxe uma palavra maravilhosa. E esse pano de fundo também, eu fico imaginando Paulo, na hora que ele escreve a carta para Timóteo, ele vai combater o bom combate, é uma luta, irmão, é sobre algemas, sozinho. Agora, na hora que ele fala esse versículo, que me tocou, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Até expondo ao irmão Weber, né, eu vi alguns pontos da caminhada do irmão, né, para honra e glória do Senhor. Teve um momento que o irmão foi totalmente abandonado, irmão. Então, e foi julgado, tacado pedra, condenado, mas o Senhor tinha um propósito para todas essas coisas, né? Amém. Glória a Mas Deus. que isso não seja colocado na conta, irmão. Amém? Amém. Mas olha o que o Senhor fala no final. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças.
para Amém. que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, né? E Amém. todos os gentios ouvissem e fui liberado da boca do leão. O Amém. Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A palavra de Amém. hoje me trouxe um conforto, irmão. Tem pontos que é aquilo que você fala assim, puxa, você queria que fosse diferente. Ô, Senhor, aqui ao meu redor eu gostaria que fosse uma situação diferente. E muitas vezes você não está entendendo a maneira com que Deus está agindo naquela circunstância da família ou Que coisa. circunstâncias da vida pessoal. A gente fica cercado sem resposta. É verdade. Mas eu fiquei muito impressionado porque é o seguinte, o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Amém. Então, é um encorajamento para a gente permanecer na fé Amém. e que cada circunstância seja levado diante do Senhor e que a gente tenha um coração de dizer sim e amém. Obrigado, Amém. Senhor, porque tudo que o Senhor está trazendo para cada irmão é para o fortalecimento nosso, né? Amém. Foi Amém. muito ganho, irmãos. Eu estou muito contente. Ontem eu fiquei debruçando na reunião de quinta. Eu já fiquei numa palavra parada em Jeremias. Eu fiquei impressionado com aquela situação. Rapaz, aí o irmão Paganelli trouxe a situação do Egito. Eu falei, mas senhor, esse pessoal é ruim, hein? Mas esse pessoal é a nossa carne, irmão. A gente já quer tacar uma pedrada naquele pessoal, mas é a nossa carne. A carne é terrível, irmão. Na carne é impossível agradar a Deus. Verdade. Então, a palavra que trouxe, eu fui muito grato É ao que eles Senhor. somos nós, né? É Eles somos nós. verdade. É verdade, irmão. Então, que o Senhor venha trabalhando mais, limpando mais ainda as nossas Amém. dificuldades, igual a irmã Lília, que nossos olhos possam enxergar mais, ter clareza, que quando estamos dentro de uma dificuldade, uma provação, o Senhor está à frente. Você fala, Senhor, eu Amém. não estou enxergando, mas eu dependo de Ti em cada circunstância. Amém. Amém, Muito Senhor. bom, fico muito feliz e também quero agradecer aos irmãos que estamos Amém. sendo edificados em conjunto. E essa palavra que nós estamos recebendo, ela também está sendo edificada a muitos outros irmãos que eu Muitos tenho outros tido irmãos. testemunhos, né? Amém. Testemunho em toda Santa Catarina, Mato Grosso, Londrina, né? Então, muitos irmãos têm Até argentino tem. aí até a gente tem crescido com essa palavra, né? Muito bom, irmãos. Não Graça pode e a fazer paz. muito isso, Amauri. Oi, irmão. Não pode fazer muito isso. É proibido salvar os irmãos. Receber, né, irmão? E de fazer discípulo em todas as nações, né, irmão? Amém. Glória a Aleluia. Deus. O evangelho é de Deus, irmão. Amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos, né? Amém. Amém. Irmãos, Amém. Muito obrigado. Irmã Wanda. eu também queria contribuir com um versículo que o Senhor me trouxe no coração, e é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. E eu penso assim, né, irmão, uma coisa assim que o Senhor me fala é a questão também do espírito. Por exemplo, eu passei no catolicismo, no espiritismo, e muitas leituras, e muita coisa que a gente vê, e às vezes nós precisamos ser mais purificados na questão do espírito mesmo, né? Que Amém. às vezes tem muitas coisas, então é nisso que às vezes a gente até não percebe que o Senhor está agindo, e o Senhor quer nos limpar, nos santificar. Amém. Amém. Isso, irmão. Muito Aleluia. bem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É que nós não Ô, temos que ser, não temos que estar no espiritismo, né? Mas no espírito. É isso aí. Graças a Deus. Amém. Irmão Aleluia. Fernando ficou com alguma coisa para falar, irmão Fernando. Eu bati o olho aqui, a irmã ela leu o 23, aí eu bati o olho aqui na segunda carta dele, né, aos Tessalonicenses, e aí me veio esse sentimento que acontece entre nós aqui, ó. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo,
pois a Amém. vossa fé cresce sobremaneira e o Amém. vosso mútuo amor de uns para com os outros Aleluia. Vai Vai no aumento. aumentar. Amém. ver isso aqui conosco, aqui acontecendo, porque isso é tudo um cuidado do Senhor que vem para o nosso Amém. coração e a gente transborda isso para fora para os irmãos, né? É verdade, irmão. Glória a Amém. Deus. Então é uma Outra coisa alegria. que me chamou muito a atenção com relação ao que o irmão estava falando é a nossa segurança com relação à palavra, né? Uhum. Porque era já motivo, se não fosse a palavra de Deus, já era motivo de acabar de uma vez por todas, quando queimaram a Bíblia, queimaram até as pessoas que criam na Bíblia, né? Sim. Sim. Uhum. Mas prosseguiu, aumentou, acrescentou e ainda tá sobrejando agora. Amém. Amém. Aleluia. Verdade. O que Amém. cresce, né? O que cresce é a fé, né? A fé que cresce. Amém. O amor. Verdade. Aleluia. É. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Seja louvado. Amém. Graça e paz a todos os santos. Amém. Amém. Até amanhã, irmãos. Até amanhã. Nosso irmão ficou assim, sem falar nada, né? Nosso irmão Sanderson. Anderson. Aí. Irmão Sanderson. Maravilha, irmãos. Graças a Deus temos essa palavra. Amém. Muito bom Amém. estar ouvindo Amém. todos esses Amém, irmão. ensinamentos. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém, irmão. Graças a Isso aí, Deus. meu irmão. Amém, irmão. Abração. Aleluia. Amém, Daqui irmão. a pouco Tem estamos que- juntos de novo, hein, Sanderson? Tem que ir embora mesmo? Você pode ficar, não tem problema. Pode falar. Hein? Ah, não, irmão, ia ser bom, é muito bom a gente estar junto assim, né? Eu ficar ouvindo a palavra, então a gente fica esperando um irmão falar um pouco mais. Amém. 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 Glória a Deus. É um pouco de cada vez, né, Faganelli? É verdade. Amém. Sempre tem que ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Quero mais, é Não. muito bom. E é o que você falou na reunião anterior, você falou até daqui a pouco, até o Zap. Exatamente. Verdade. Aleluia. Amém. Então, um Glória a abraço para Deus. os irmãos. Até Amém, amanhã, se Deus irmãos. permitir. Até amanhã, irmãos. Até Até amanhã. amanhã, irmão. Graça e Deus paz a quiser. todos. Até mais.